Primeiro almoçar, estou de regime. Arroz, ovo, farofa e pimenta, que eu gosto. Descansando é a hora do almoço. Vamos fazer uma leitura aqui no Pense e Enriqueça. O que você mais quer? Dinheiro, fama, poder, felicidade, personalidade, tranquilidade. Os 13 passos para a riqueza apresentados neste livro são a filosofia mais rápida e confiável para a realização individual já apresentada até hoje para o homem ou a mulher que estiver em busca de um objetivo definido na vida. Antes de começar o livro, você vai se beneficiar imensamente se aceitar o fato de que esse livro não foi escrito para entreter. E não é possível digerir adequadamente todo o seu conteúdo em uma semana ou em um mês. Isso aqui é verdade, porque o Bob Proctor, o autor americano lá, diz que leu esse livro aqui, uma vez por mês, desde a década de 50. Depois de ler o livro inteiro, o Dr. Miller Reese Hutchinson, eu não sei muito bem esse nome, um consultor de engenharia conhecido em todos os Estados Unidos e sócio de longa data de Thomas Edison, disse: este livro não é um romance, é um livro didático sobre realizações individuais que saiu direto das experiências de centenas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos. Deve ser estudado, digerido e usado em sua meditação. Não se deve ler mais de um capítulo por noite. O leitor deve sublinhar as frases que o impressionarem mais. Posteriormente, deve voltar a esses trechos e lê-los de novo. O verdadeiro aprendiz não irá simplesmente ler este livro, mas sim absorver seu conteúdo e assimilá-lo. Este livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio e não se deve permitir que nenhum aluno ou aluna se forme sem que tenha passado satisfatoriamente numa prova sobre o seu conteúdo. Essa filosofia não vai substituir as matérias que se ensinam nas escolas, mas permitirá que se organize e se aplique os conhecimentos adquiridos, convertendo-os num trabalho útil e adequadamente remunerado, sem perda de tempo. O Dr. John R. Turner, reitor do College of the City of New York, depois de ler este livro, falou: o melhor exemplo do quanto essa filosofia é precisa é seu próprio filho Blair, cuja dramática história de vida você narrou no capítulo sobre desejo. O Dr. Turner se referia ao filho do autor que, nascido sem a devida capacidade auditiva, não só evitou virar surdo-mudo, como acabou por transformar essa deficiência num ativo sem preço, ao aplicar a filosofia nele descrita. A maneira mais proveitosa de utilizar esse livro. Depois de ler a história, que começa na página 55, você vai perceber que tem nas mãos uma filosofia capaz de ser transformada em riqueza material ou de servir
para lhe trazer prontamente paz de espírito, compreensão, harmonia espiritual e, em alguns casos, a exemplo do filho do autor, de ajudá-lo a ser maior do que a dor e a angústia física. O autor descobriu, analisando pessoalmente centenas de homens bem-sucedidos, que todos eles tinham o hábito de trocar ideias, do que eles chamavam de reuniões. Quando tinham problemas para serem resolvidos, eles se reuniam e discutiam livremente até descobrir, da contribuição conjunta de ideias, um plano que serviria a seus propósitos. Você, que está lendo este livro, irá aproveitá-lo ao máximo se colocar em prática o princípio do mente-mestre que ele descreve. Você pode fazer isso, como outros que estão fazendo com sucesso, formando seu próprio grupo de estudos com a quantidade que você quiser de pessoas que sejam amigas e harmoniosas. O grupo deve se reunir periodicamente, como, por exemplo, uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro em cada reunião, e depois seu conteúdo deve ser livremente discutido. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as ideias que teve, inspiradas pelo debate. Cada integrante deve ler e analisar o capítulo vários dias antes da leitura, em voz alta, e dos debates no clube. A leitura deve ser feita por alguém que seja bom orador e que saiba como colorir e preencher sem sentimentos as frases. Como colorir e preencher de sentimentos as frases. Seguindo este plano, o leitor obterá dessas páginas não só a soma do melhor conhecimento organizado a partir da experiência de centenas de pessoas bem-sucedidas, mas o que, de longe, é o mais importante. Ele estará se servindo de novas fontes de conhecimento que brotarão em sua mente, como também do conhecimento de todas as demais pessoas presentes, o que é inestimável. Se seguir esse plano persistentemente, é quase certo que irá descobrir e se apropriar da fórmula secreta pela qual Andrew Carnegie adquiriu sua imensa fortuna, a que o autor se refere na introdução. Prefácio do editor à primeira edição. Este livro reúne a experiência de mais de 500 homens extremamente ricos que começaram do nada, sem ter o que dar para obter riqueza, e a não ser pensamentos, ideias e planos bem estruturados. Aqui você tem toda a filosofia que permitirá ganhar dinheiro, organizada a partir das realizações concretas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Observação, esse livro aqui é de 1937. Tá? O cara passou 20 anos escrevendo esse livro. Descreve não só o que fazer, mas também como fazer. Traz instruções completas sobre como vender seus serviços pessoais. Proporciona um sistema perfeito de autoanálise que revelará imediatamente o que sempre ficava entre você e aquela grana toda. Descreve a famosa fórmula de Andrew Carnegie para a realização pessoal, por meio da qual ele acumulou centenas de milhões de dólares para si e tornou os inúmeros homens a quem ele ensinou o segredo
milionários. Talvez você não precise de tudo que este livro revela. Nenhum dos 500 homens cujas experiências são narradas aqui precisou. Mas talvez você precise de uma ideia, um plano ou uma sugestão para encaminhá-lo em direção à sua meta. Em algum lugar deste livro, você encontrará este estímulo adicional. O livro foi inspirado por Andrew Carnegie, depois de ele ter ganho milhões e se aposentado. Foi escrito pela pessoa a quem Carnegie revelou o incrível segredo de sua fortuna. O mesmo homem a quem os outros 500 ricaços revelaram a fonte da prosperidade. Neste livro, você encontrará os 13 princípios da geração de riqueza que são fundamentais para todas as pessoas que para que todas as pessoas que desejarem acumular dinheiro suficiente para garantir sua independência financeira. Acredita-se que a pesquisa necessária para preparar este livro, que cobriu mais de 25 anos de esforço contínuo, não poderia ser repetida por menos de $100 mil. Além disso, os conhecimentos contidos neste livro não poderiam jamais ser replicados pelo preço que fosse, pela simples razão de que mais da metade dos 500 homens que forneceram essas informações já faleceram. Nem toda riqueza pode ser medida em dinheiro. O dinheiro e os bens materiais são fundamentais para a independência do corpo e da mente. Mas tem gente que acha que as maiores riquezas só podem ser avaliadas em termos de amizades duradouras, relações familiares harmoniosas, simpatia e compreensão entre sócios e uma harmonia interior que traz uma paz de espírito que só pode ser medida em valores espirituais. Todos os que lerem, entenderem e aplicarem essa filosofia estarão mais bem preparados para atrair e se deliciar com aqueles estados mais elevados que sempre foram e sempre serão negados a todos os que não estiverem prontos para eles. Portanto, trate de se preparar quando se expuser à influência dessa filosofia, para experimentar uma mudança de vida que permitirá que você não só negocie o seu caminho na vida com harmonia e compreensão, mas também irá prepará-lo para a acumulação de uma abundância de recursos materiais. O editor, 1937. Muito bem, muito bem. Vou ler mais um pouquinho. Deixa eu ver se está bom aí. Vou deixar esse para depois, a continuação. Mas isso aí. Este autor, segundo ele conseguiu pesquisar e entrevistar os homens mais ricos da época até 1937. Esse livro é um best-seller. Eu conheço ele desde 2015. Eu apliquei ele em 2016 e realmente consegui melhorar meu faturamento. O faturamento na época saiu de R$5 mil para R$9.400 no primeiro mês. E aqui no canal eu vou devagar contando minhas histórias. Não tem como contar tudo em 10 minutos, meia hora. Mas vai acompanhando esse canal o processo. Repito,
eu estou em modo caverna. Estou dedicando o máximo em todas as pontas da minha vida, desde a leitura, organização do meio ambiente, formulação de ideias, tá? E em breve estou inclusive já pensando em gravar o momento que eu vou começar a escrever ideias, pensar o que eu vou fazer. E vamos ver no que vai dar. Beleza? Valeu!